Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre ombro, né? E olha, você que está nos assistindo, seja bem-vindo, você, seja bem-vinda também. E a nossa aula de hoje, pessoal, o tema é: faça isso para desbloquear o ombro e voltar a movimentar sem dor. Tá? Então, se você tem algum problema aí com dor no ombro, está bloqueado, está difícil de movimentar, perdeu movimentação no ombro, então, olha, fica aqui até o final que eu vou te ensinar como, né, podemos desbloquear esse ombro e voltar a movimentar e sem dor. Então, seja bem-vindo, Luiz, tá? Seja bem-vindo à nossa live aqui. E se você tem problema de ombro, vai sinalizando para mim aqui. Beleza. Então, pessoal, eu vou te ensinar o caminho da solução da dor no ombro, certo? Esse é a grande sacada da aula de hoje. E olha, o que é um ombro bloqueado? Você que talvez está aqui pela primeira vez, nunca ouviu sobre isso, né? Olha, ombro bloqueado é aquele que a pessoa não consegue mais realizar as atividades, desde as mais simples, como escovar os dentes, pentear o cabelo, vestir uma camisa. Às vezes a pessoa tem dificuldade de segurar até um prato, né? E quando a dor já estende aqui para o braço, vai até a mão, ela perde a capacidade de segurar até um copo. Comer sozinha é complicado demais. Então, olha só, uma situação que às vezes pode estar relacionada não só com o seu ombro. Às vezes a gente pensa assim, mas é o ombro que está doendo, então vou tratar o ombro. Mas o nosso corpo tem várias ligações, e o ombro, né, tem ligação aí com as partes lá de baixo do nosso corpo. Então, não fique só limitado a querer resolver essa situação do local, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, olha, certamente nós precisamos sair dessa situação, né, de bloqueio, não é mesmo? E o que nós podemos fazer com relação a essa questão? Olha, claro, movimentar se faz necessário, só que não é movimentar de qualquer forma. O simples fato de movimentar. Se a gente observar, a gente movimenta no dia a dia, e muito. Mas nós vamos ver o que isso contribui, né, essa movimentação do nosso dia a dia, contribui para que a gente, às vezes, chegue numa situação de bloqueio de ombro. E, olha, como é que pode acontecer esse bloqueio? Tá? Ele pode acontecer através de algum trauma físico. Às vezes a pessoa acontece de sofrer uma queda, né? Houve um baque, houve um trauma, tá? Mas pode ser também uma questão emocional. Uma questão emocional. Às vezes a pessoa passou por uma emoção muito forte, perdeu um ente querido, né? Às vezes passou por uma situação de depressão, né? Isso pode influenciar no bloqueio desse ombro. Existem estudos que relatam que isso é possível, tá? Principalmente o pessoal que tem aí capsulite adesiva, pode ter acontecido, né, devido a uma emoção muito forte. Então, tem o seu lado emocional também que pode influenciar nesse bloqueio, certo? Agora, nós temos os desequilíbrios articulares e musculares, né? As pessoas aí, estavam falando aí, no hábito aí de todo dia, movimento para cá, movimento para lá, faz isso, faz aquilo, tal, etc. Movimentos repetitivos, e acaba, de uma certa forma, desequilibrando o nosso corpo. E se a gente não cuida, não faz nada para restaurar esse equilíbrio, a coisa vai ficando cada vez mais pior. Então, nós temos que dar uma olhada nos nossos hábitos diários. Então, uma atenção aos nossos hábitos diários. Por quê? Porque é daí que saem os problemas. Exatamente. E olha, esse conteúdo, ele é destinado a todas as pessoas que passaram por algum tipo de situação dessa, por um trauma físico, emocional muito forte, e que estão com o ombro sem poder movimentar. E aí eu dei um exemplo, né? Poderia ser um caso de capsulite adesiva, mas isso eu não vou deixar para falar numa outra oportunidade, tá? Eu vou direcionar um pouquinho o nosso conteúdo aqui para a questão dos desequilíbrios musculares e articulares, tá? Em um outro momento nós vamos abordar esse assunto. Mas olha, a questão do desequilíbrio muscular e articular. Você está lá fazendo no dia a dia, ok? Nem percebe que você está desequilibrando o teu corpo. Às vezes a dor ela vai acontecendo de forma gradativa, aos poucos, sem você notar. Quando percebe, está lá. Nossa, estava sentindo dor e de repente hoje de manhã não consegui levantar, mover o braço. E isso não é que aconteceu da noite para o dia, né? Isso foi acontecendo de forma gradativa. E aí,
A situação, né, do ombro, às vezes a pessoa está até fazendo tratamento, né? Faz tratamento, não resolve, a pessoa cada vez mais vai limitando a movimentação. Você trata com remédio, trata com massagem, choquinho, tal, etc. Mas se a gente for observar, está tratando aí só os sintomas. Por que isso acontece? Tratar só os sintomas. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais na questão dos sintomas, né, a diferença entre tratar os sintomas ou não, vamos dar atenção aqui para os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos diários. Olha, de repente você está aí, pessoa que está me vendo aqui pela primeira vez, trabalha no supermercado. Eu vejo isso muito acontecer. Geralmente a pessoa trabalha no mercado ou em pé ou sentado. Independente disso daí, já que a gente está falando relação de ombro e às vezes a gente faz coisas que é visível, né? Por exemplo, eu vejo muito pessoal no supermercado, né? Tá lá passando os produtos, passando 1, 2, 3, né? Passando aquela leitura de etiqueta e tal, etc. E tem determinados, quando vem numa esteira, tudo bem, né? Mas às vezes tem lugares que não tem esteira, que a pessoa tem que ir lá trazer, né, a mercadoria para passar na leitura. Mas há situações que a pessoa às vezes tem uma balança, tem que pesar, né, determinados produtos. Aí às vezes a balança está do lado dela. Aí ela pega aqui, né, o produto, um braço só, beleza, coloca na balança, faz esse movimento aqui, aí depois traz de volta, e às vezes ela, na maioria, faz com o braço, né? Faz um movimento que não é adequado, que isso pode realmente trazer com o tempo sérias consequências, tá? De dor, e está ali gerando um desequilíbrio. Com o tempo, ela vai percebendo que vai gerando um incômodo. Nossa, passei o dia trabalhando, comecei a sentir uma dor, né? Hoje no braço, né? E tal. E ela continua fazendo aquele movimento. Mas não é só ali no trabalho, né? Quantos movimentos parecidos a esse nós realizamos em casa, tá? Então, eu vou citar um outro exemplo. Às vezes as mulheres, né, chegam em casa, chegam com as compras e tal, aí vão tirar dentro do carro. Aí se projeta para dentro do porta-mala com os braços assim. Aí arrastam aquelas compras, às vezes sacolas estão mais pesadas. Ainda mais se a pessoa já não tem uma atividade muscular, né, dos membros muito adequada, quer dizer, já perde um pouquinho de força. Ainda mais se com o tempo ela vai adquirindo um incômodo da dor, vai deixando de movimentar mais ainda o braço, vai perdendo mais força. Com o tempo, né, essas movimentações vão ficando cada vez mais difíceis de ser realizadas. Então, as tarefas do dia a dia começam a ficar complicadas até o momento de travar. Travou aí a situação é recorrer a tratamento mesmo. Mas a gente pode fazer isso de uma forma antecipada. Quando sinaliza a dor, tá? Você que está aqui nos assistindo, quando a dor dá aquele sinal, é o momento de você pensar assim, cara, o que está acontecendo comigo? Não é normal eu sentir essa dor. A tendência da gente é passar um geló, é passar um sprayzinho, né? Não pode falar essas palavras. Passar um sprayzinho aqui, né? Ali com mentol, alguma coisa assim, para aliviar. E aí, às vezes aquele trem que arde, né? E aí a pessoa alivia, mas não resolve o problema. Ela está apenas tratando um sintoma, né? E a gente falou sobre essa questão das pessoas não resolverem a dor, porque elas tratam apenas o sintoma. Então, sinalizou, né, aquela dor no ombro, gente, procura ver o que é que está acontecendo, ver os seus hábitos. Cara, o que está me levando? Se é o movimento que eu faço lá de forma repetitiva, então eu vou mudar um padrão desse movimento, vou mudar a forma como, né? Beleza, você pode até evitar de ter um problema ali, pode até surgir outros, de outras formas, mas de repente você está parando, você para de alimentar um problema, né? Essa é que é a questão. Então fica a dica já, uma situação de uma ação que você pode fazer que não vai contribuir para piorar o seu problema é corrigir os seus hábitos. Mas digamos que no dia a dia você não tem só aquele movimento, tem vários movimentos e assim você não consegue identificar, né? Ou até mesmo por excesso de movimentos, né? Na parte
da frente, né, dos músculos aqui da frente, você vai com o tempo gerando uma diferença, porque a musculatura lá atrás não trabalha, né? Então a gente vai gerando uma diferença e isso vai acarretar certo desequilíbrio. Então, desequilíbrio muscular, para a gente ficar aqui claro, é dessa forma que vai acontecendo. E isso tem relação com os nossos hábitos, certo, pessoal? E aí é o seguinte, tá? Como eu falei, a gente às vezes trata só os sintomas, né? Fica passando pomadinha, às vezes vai na massagem, então a gente fica remediando. Então a simples atitude de você mudar o seu hábito já é favorável. Agora, há hábitos que às vezes a gente não consegue mudar. E aí a gente precisa fazer algo que recupere, né, esse equilíbrio do nosso corpo. E isso é muito, muito simples. Então, por exemplo, se você faz muito movimento com os braços e você já começou a sentir algum incômodo de dor, procura fazer uma atividade. Vamos fazer uma atividade. Ah, mas olha, a atividade não resolveu a minha situação. Realmente, a dica é assim, procura fazer uma atividade, mas olha, se não for uma atividade que realmente recupere, ou melhor, recupere esse equilíbrio, né, do seu corpo, não vai adiantar. Então é tipo assim, eu vou fazer, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, me orientaram a fazer uma atividade, eu vou jogar vôlei, um exemplo, jogar vôlei. Aí a pessoa, tá, beleza, de repente ela pode até ter sentido momentaneamente um alívio naquelas vezes. Poxa, funcionou, fui lá fazer uma atividade, funcionou, beleza. Mas aí, daqui a uns 2 dias, 3 dias, 2 semanas, né, passa um tempinho, aí ela começa a sentir dor no ombro. Não é qualquer atividade que a gente vai fazer que vai resolver o nosso problema de desequilíbrio muscular. E a gente, todo dia, tem alguma atividade que a gente faz que vai gerar um desequilíbrio. E nós precisamos entender que precisamos realmente fazer algo que não recupere. Vamos deixar a coisa mais clara aqui. Por exemplo, às vezes antigamente, hoje nem tanto, né? Mas eu lembro que minha mãe ia lá fazer um bolo, ela ficava batendo, né? Hoje tem batedeira e tal, etc. Ok, né? Mas vamos dizer que tem pessoas que gostam, né, de bater o bolo ali na mão. Ela não gosta de batedeira, ela está batendo na mão. Ela passa um bom tempo fazendo essa atividade. Mas não é só isso. De repente ela faz um crochê. Eu não sei a diferença entre os dois, tá? Eu só sei que são trabalhos manuais aqui. Aí faz esses trabalhos manuais. E à medida que elas vão fazendo esse tipo de trabalho manual, é mais uma atividade. Aí tá, beleza. Tem gente que... isso eu estou só colocando trabalhos que a gente faz em casa, ok? Não estou nem colocando assim outras atividades laborais. Mas só para a gente poder ter um entendimento aqui, como a gente vai fazendo as atividades e a nossa musculatura vai desequilibrando. E aí a pessoa faz, por exemplo, carrega panelas. Às vezes a panela é pesada, né? Aí chega um momento que ela começa a sentir dificuldade. Aí ela começa a sentir, né, as dores no ombro, e aí vai cada vez mais dificultando a realização dessas atividades. E aí a gente passando o remédio não vai resolver, fazendo massagem não vai resolver. Pode até resolver em algum momento, mas ela tende a reincidir a dor. Tá? Então a gente está tratando apenas o sintoma, não está resolvendo a causa. E aonde é que está essa causa? Né? Aonde é que está, professor, essa causa? Aí a gente tem, como eu falei de hábitos, a gente tem que analisar os nossos hábitos. Então, às vezes, a pessoa ela começa a apresentar problemas de posturas, né? Problemas, né? Começa a perceber esses desequilíbrios, começam a apresentar, né, mudanças na posição das articulações. Então, às vezes, a pessoa tem um pouquinho mais de curvatura, o pescoço mais à frente, às vezes ela tem um ombro mais voltado à frente, assim, às vezes ela tem um ombro mais caído. Então, são algumas mudanças, né, que vão ocorrendo, que vão sinalizando que, olha, as nossas atividades estão transformando o nosso corpo e a gente vai sofrer com isso. E aí, como é que a gente vai equilibrar? Tá? E aí, precisa fazer atividades, né, que aí a gente pode colocar exercícios terapêuticos, né, para poder recuperar esse equilíbrio e trazer essas articulações para a posição correta. É por isso que muitas pessoas, às vezes, não encontram essa solução da dor no ombro, porque, né,
estão tratando só os sintomas e a causa realmente não trata. Você pode, sim, realizar inúmeras tarefas no seu dia a dia, desde que você mantenha o seu corpo equilibrado. E aí, essa falta de atividade, né? Mas não é atividade de qualquer atividade, né? Mas é essa falta de atividade que restaura esse equilíbrio do corpo, vai fazer falta. Se você não faz, a tendência é cada vez mais você sofrer com essas mudanças, né, no seu corpo, e isso vai gerar dor, e o que é pior, a pessoa passa aí 1, 2, 10 anos, né, 17, até mais, sofrendo com dor. Então, qual é o maior benefício que eu coloco quando você procura fazer uma atividade que te possibilite restaurar esse equilíbrio muscular e articular, tá? É você voltar a realizar seus movimentos, sem depender de alguém, tá? Porque é muito chato. Já pensou? A gente está com coceira aqui nas costas, não consegue nem fazer esse movimento, porque o ombro não deixa, né? E aí fica dependendo, né, de outros recursos, às vezes até pede para uma pessoa, olha, coça minhas costas aí que eu não consigo. Então, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Às vezes acontece da pessoa depender até para comer. Então, poder resolver ou desbloquear o ombro, isso vai fazer com que a pessoa volte a ter uma vida normal. A vida que, né, assim, as pessoas que têm a movimentação de ombro sem sentir dor, né, tem. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro pôr esse corpo em movimento, certo? Vamos pôr esse corpo para movimentar. E as pessoas, elas começam a fazer, às vezes, pequenos movimentos. Imagina uma pessoa que está com dificuldade de se movimentar, ela não vai, de imediato, promover o movimento, né? A não ser que existem recursos que podem ser utilizados que a pessoa recupere, né? Por exemplo, alongamento. De repente, né, alguns exercícios, você procure movimentar, né, o ombro, ou fazendo alongamentos, vai fazer com que desbloqueie esse braço, desbloqueie e você possa movimentar. Claro que não vai movimentar, logo hoje vai fazer, você está com o ombro bloqueado, né? De repente você não vai fazer isso, vai depender da situação do seu ombro, de repente está com inflamações, tá? Mas aos poucos vai soltando. O que não pode é você não se movimentar. E às vezes as pessoas têm receio de se movimentar, para não complicar mais a situação, mas fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. O movimento sendo realizado de forma, vamos dizer assim, forma terapêutica, vamos dizer assim, né? Movimento realizado, né, de forma que você cada vez mais procure ganhar mais movimento, né? Vai realizando aos poucos, vai realizando de forma gradativa, cada dia um pouco mais, esses poucos ganhos que você tem, no final das contas, vão se transformar em grandes ganhos. E é assim que funciona. Às vezes a pessoa fica com medo, com receio, né? Ah, eu tenho receio, medo de movimentar o meu braço, né? Às vezes a pessoa está às vezes até com um pouco de inflamação, né? Quando o braço caso de cirurgia, aí não tem jeito, né? Esses dias alguém mandou uma mensagem, olha, meu caso é de cirurgia porque já tem um rompimento de 50%, né, do tendão e tal, aí é caso de cirurgia mesmo. Mas às vezes está inflamado, e essa movimentação vai ajudar a desinflamar esse braço. Claro que não é feito, né, de qualquer jeito. A gente vai resolvendo, olha só, presta atenção. A gente vai resolvendo os desequilíbrios, vai trazendo a pessoa a cada vez mais movimentar, esse movimento vai fazendo com que ela restaure a capacidade dessa musculatura de produzir, né, não só o movimento de forma facilitada, mas produzir substâncias que vão ajudar você a recuperar esse corpo. E aí, por onde a gente pode começar? E eu vou demonstrar aqui alguns exemplos, né, que a gente pode ajudar a desbloquear o ombro. Então, vamos lá. Deixa eu sinalizar aqui. Ok. Pessoal, deixa eu ver quem é que está aqui na live. Ok. Então, pessoal, algumas ações simples que vocês podem fazer aí no dia a dia, né?
é o seguinte, você pode, por exemplo, pessoa com o braço bloqueado, certo? No começo, você vai movimentar de alguma forma, né? Claro, sempre tem pessoas que às vezes mexe isso aqui e já sente a dor. Então tá, existem alguns recursos, existem. Eu vou mostrar um aqui, tá? Pegar uma cadeira. Então, ó, está sem poder movimentar. Você pode pegar um pezinho, tá? De repente uma caneleira, alguma coisa assim, pegar aqui, amarrar e ó, fazer esse movimento com o braço em círculo, para frente, para trás, né? Anti-horário, horário. É um exercício, parece um exercício bobo, um exercício besta. Mas imagina, pessoal, alguém que está com o braço bloqueado, tá? Isso aqui é o começo, certo? Aí, quando você começa a ganhar um pouco mais de movimento, tá? Você começa a fazer outros tipos de atividades que te possam retomar atividades, movimentos perdidos. Então, por exemplo, a pessoa perde a capacidade de fazer esse movimento aqui. Mas tudo bem, começa a movimentar aos poucos. Ah, tá. Às vezes só isso aqui, para quem está ruim, está com o braço muito bloqueado, fragilidade, só isso aqui já é muita coisa. Ah, mas eu quero intensificar isso. Pega um pezinho e vai fazendo, tá? Ok? Pessoal, para quem está aqui me assistindo, né, diz assim, mas professor, isso é muito banal, né? Mas nós temos que atentar ao seguinte, pessoas que estão realmente bloqueados, né, com dificuldade de movimento, elas precisam subir uma escada degrau a degrau. E aí, cada porção de movimento que ela conseguir ganhar é um ponto, né? É algo, vamos subir essa escada, mas vamos partir do primeiro degrau até chegar no topo. E é assim que a gente vai fazendo. Tá? Claro, dependendo de cada pessoa, a gente traça estratégias para recuperação. Não é de qualquer jeito. Não é assim, professor, é só isso que vai fazer? Né? Às vezes as pessoas me perguntam muito mostra um exercício aí. Eu dou exercícios aqui, mostro para vocês, porque é o caminho. Tem pessoas que, por exemplo, tratam a dor usando remédios, usando outras terapias. Eu trato a dor através de exercícios, tá? Exercícios são as ferramentas. E eu mostro isso aqui. Se você começar a fazer isso, você que está com o braço bloqueado, isso aqui que eu acabei de mostrar, você vai começar a desbloquear esse braço. Ah, mas isso parece tão banal, professor. Por que eu não pensei nisso? Mas isso é só o começo, gente, tá? Depende de cada caso, depende de cada pessoa. Isso aqui é só o início. O que vai determinar quais as estratégias que a gente pode usar para melhorar a condição da pessoa, para recuperar, né? Analisando como é que está aquela pessoa. A gente começa por aí. E é sempre lembrando que a gente precisa resolver a causa, não tratar somente os sintomas, certo? Digamos que a pessoa está com outros problemas, aí não é só o ombro, ela está com problema lá no quadril, que afetou esse ombro. Então, se ficar só pensando no ombro, né, não vai resolver. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá. Beleza, ok. Deixa eu ver se tem a gente aqui. Então, você pode começar, tá, por esses exercícios que eu passei, tá? Mas é a ponta do iceberg. Olha, e onde as pessoas mais erram, tá, quando estão tratando, buscando a solução da dor, né? Mas erra justamente em ficar tomando só remédios, tá? Eu vejo muita gente, às vezes esses dias até alguém me perguntou assim, professor, eu não me lembro qual era a dor. Disse assim, passa um exercício aí, um exercício qualquer para resolver aí meu ombro, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas poxa, parece que o exercício é um remédio, né? Passa aí, usa e aí resolve, beleza. Eu acredito que essa é a forma que as pessoas mais erram na tentativa de buscar a solucionar a dor no ombro.
não tem como você querer melhorar se você não sabe por onde começar. Não tem como você resolver um problema de ombro se você não sabe qual a causa que está causando. Se você não sabe nem quais são os seus hábitos, né? Que hábitos estão influenciando no seu corpo a ponto de gerar um desequilíbrio? Por que que durante muitos dias, né, você vem se queixando de ombro, de dor no ombro, até chegar a um ponto que travou o seu corpo, tá? E que remédio não resolveu, que outros tratamentos não resolveram. O que está errado nisso tudo? Então, eu dei a dica aqui durante a nossa aula todinha, né? Fui dando dicas. Eu falei sobre hábitos, falei sobre desequilíbrios, falei sobre os tratamentos errados. Tá? Tudo isso vai levar a uma condição ruim no ombro. E para desbloquear, nós temos que rever todos esses pontos, tá certo? E não tratem remédios, tá? Exercícios como remédios. Pessoal, olha, eu quero agradecer muito, tá, a vocês, a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído, tá? Muito. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. E se fez muita diferença para você, se esse conteúdo trouxe algum, né, benefício, compartilha. Compartilha com pessoas que você pode ajudar, né? Vamos fazer a corrente do bem. Olha, na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, nós temos aquela aula de perguntas e respostas, onde eu trago, né, as perguntas do pessoal que acompanha o nosso canal e eu esclareço as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, você que está assistindo aqui esse vídeo, se tem alguma dúvida, coloca aí no meu direct, coloca no privado, manda para mim, deixa abaixo nos comentários aqui nesse vídeo, um outro vídeo que você esteja assistindo, que eu terei o maior prazer em responder, toda quinta-feira, tá? E olha, eu gosto muito de responder as perguntas das pessoas. Manda para mim, que eu faço a devolutiva. E na quinta-feira tem a oportunidade de você conversar olho no olho aqui comigo, colocar de repente a sua dúvida aí e a gente bater um papo aqui para a gente poder mostrar o caminho para a solução da dor. Tá? Agradeço bastante a presença do pessoal aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!